Nesse vídeo vou compartilhar com você os 5 melhores livros que eu li em 2023. Se você me acompanha aqui, você sabe, eu adoro livros, tenho lido muito nesse ano de 2023 e eu escolhi os 5 melhores. E mais do que só falar para você quais são os livros, eu vou te passar os principais aprendizados que eu tive e que eu implementei na minha vida a partir desses livros. E se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Matheus Andrade, o brabo dos concursos, e o objetivo desse canal aqui é bem simples, ajudar você a mudar a sua vida através do aprendizado. Então se você quer levar a sua vida para um próximo nível, já clica aqui em se inscrever e ativa as notificações para saber sempre que eu postar algum vídeo aqui no canal. Bom, estou aqui com os livros, o primeiro deles é esse livro aqui sobre finanças, que é o livro da Psicologia Financeira. Eu confesso para você, eu li vários livros sobre finanças, sobre como enriquecer, eu acho que essa foi a primeira base assim, de literatura que eu comecei a ler, que me interessou, obviamente pelos motivos que você deve imaginar, todo mundo quer enriquecer, mas eu achei muito bom esse livro, talvez um dos melhores desse segmento sobre finanças. Eu aprendi alguns conceitos. Vou compartilhar 2 aqui. O primeiro deles é sobre poupar dinheiro, a importância de você poupar dinheiro. Parece óbvio, todo mundo sabe disso, não é tão fácil na prática, mas ele fala que você precisa se habituar a poupar dinheiro. Ele fala que depois que você já tem as suas despesas ou seus gastos básicos controlados ou satisfeitos, tudo que vem depois são coisas para alimentar o nosso ego. Então, muitas vezes a gente está fazendo simplesmente para impressionar alguém, para mostrar que você está numa situação, e ele fala que isso não é liberdade. Então, quando você consegue fazer com que mensalmente sobre um valor e esse valor você consiga poupar, você vai ter, obviamente, muito mais tranquilidade. Ele até fala, né, poupar dinheiro ou controlar os seus gastos é um exercício de humildade, é você viver abaixo da sua condição. E interessante, ele não fala poupar dinheiro para um consumo, né? Embora isso também seja uma boa opção, por exemplo, você poupar para comprar seu carro, sua casa, enfim. Mas o que ele está falando aqui é poupar pelo hábito de poupar dinheiro. Isso é muito poderoso. Eu vi gente que ganhava muita grana e tinha problema financeiro grave de verdade. Já trabalhei com alguns juízes, por exemplo, quando fui servidor público, e que tinham uma vida completamente bagunçada. Então, sempre tem essa máxima, né? Não é sobre quanto você ganha, é quanto você gasta em relação ao que você ganha. E ele trata esse conceito de poupar dinheiro. Eu acho que você deve tentar implementar na sua vida e é muito poderoso. O segundo aprendizado que eu tirei desse livro é a noção do suficiente. Ele tem um capítulo que ele fala sobre isso, que é aquela noção de chegar num ponto que, cara, eu estou satisfeito, se sentir satisfeito, porque é uma característica do ser humano, né? A gente tendenciosamente está sempre insatisfeito, sempre quer mais, e essa noção do suficiente, ela é muito poderosa e foi uma coisa também que fez muito sentido para mim. Então, são os 2 conceitos aí, poupar dinheiro e essa noção do suficiente. Ponto importante, suficiente aqui não estou dizendo que tem que ser pouco. Tem muita gente que acha que quando fala suficiente é viver numa linha da pobreza. Não, você tem que buscar algo melhor para sua vida, mas vai chegar um momento que você começa a sentir que dali para cima é só mesmo o seu ego. Então, essa noção do suficiente foi algo que me marcou muito e é muito valioso esse aprendizado. Então, tá aí, Psicologia Financeira. O segundo livro dessa lista é o livro Indistraível. Não é esse aqui, porque o meu está emprestado, mas é do mesmo autor, que é o Nir Eyal. É um livro que eu achei muito bom, principalmente para você que está estudando para concurso, que, enfim, está tendo muita dificuldade, procrastinando muito. Eu achei sensacional. O principal aprendizado que eu levei desse livro, uma coisa que realmente foi muito poderosa, é sobre o tipo de procrastinação, né, que a gente tem, as distrações internas. Que é o seguinte, a gente tem fatores externos de distração, alguém pode te chamar, o telefone toca, enfim, várias coisas acontecem que podem nos distrair, mas a gente tem as distrações internas. Tem uma pesquisadora que diz que a gente tem 44% são interrupções internas, ou a gente mesmo que se distrai. E aí ele faz a jornada dessa distração, eu achei sensacional. Basicamente, quando você está focado em algum assunto, né, e vai vir uma distração interna, é sempre que gera um desconforto. Você fica num estado de desconforto e esse desconforto vem simplesmente por 3 razões. Ou porque ficou chato, então você está lá estudando, aquilo ficou chato. Ou porque ficou muito difícil, você não está conseguindo entender, acompanhar. Quando fica difícil, a gente tende a querer fugir daquele local, ou quando vai demorar muito. Então você pega, por exemplo, ler um livro muito grosso é muito mais difícil. Embora a leitura você vai conseguir ler a mesma quantidade, seja ele fino, seja ele grosso. Só que você já olha e fala, nossa, vou demorar demais, e aí você procrastina. Então esses 3 elementos, eles fazem com que automaticamente gere uma sensação. Às vezes um aperto no peito, um frio na barriga, é físico, é sério. Você está ali naquela atividade, você sente um desconforto e aí você tem uma fuga.
E são inúmeras as fugas. Você pode, por exemplo, ir comer alguma coisa, você pode abrir, de repente pegar o WhatsApp, abrir o celular e pegar o WhatsApp para olhar se tem alguma mensagem, como se, enfim, preciso resolver alguma coisa aqui. É só mesmo o seu cérebro com uma fuga. Pode ser abrir um navegador e fazer uma pesquisa, enfim. Seu cérebro vai te jogar para vários lugares. Inclusive, uma coisa que eu recomendo para quem estuda é deixar um caderninho, porque quando surgir, às vezes, esse assunto, alguma coisa que você tem que se lembrar, que você tem que resolver, você anota, para depois da sessão de estudo você poder continuar. Então, eu achei bem interessante porque eu vivencio isso aí. Às vezes eu estou focado numa atividade, eu vejo que vai demorar ou que está difícil, aí eu tendo a trocar de tarefa, né, e ir para outra tarefa. Inclusive, eu fiz um vídeo exclusivo sobre procrastinação, um vídeo completo. Se você está sofrendo desse mal, assiste esse vídeo aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, esse foi o segundo livro da lista, Indistraível, Nir Eyal. O terceiro livro dessa lista é o livro A Arte de Viver, de Epíteto. Esse aqui é um filósofo estoico. Me interesso muito pela filosofia estoica e encontrei esse livro aqui, achei muito bom. Para quem não sabe, o estoicismo é uma corrente filosófica que defende basicamente você focar no que você tem controle e não ficar angustiado com coisas que você não controla. Muitas vezes a gente está tentando controlar coisas que não estão, de fato, no nosso controle. A gente sempre quer mudar o outro, alguma circunstância externa que acontece e que impacta a gente quer mudar, mas não está no nosso controle, e isso é muito poderoso, você concentrar sua energia só no que você pode fazer em relação à sua vida, não o que não depende de você. É simples, mas é muito poderoso. Gosto muito da filosofia estoica. O meu filho chama Aurélio por conta do imperador Marco Aurélio, que foi um estoico, né? Foi imperador e foi um grande filósofo estoico. Então, acho muito interessante. Esse aqui é o típico livro para você colocar no seu banheiro. Como assim, Matheus? É simples. Quando você for fazer o número 2, ao invés de pegar o celular e começar a ficar rodando o celular, pega um livro. De verdade, eu faço isso aqui em casa, tem livro nos banheiros. Eu deixo o livro no carro, quando às vezes eu pego alguma fila no dentista, no médico, eu pego um livro para ler. Você vai ter aproveitamento muito melhor do que ficar no celular. Então, livro aqui facinho, cada página aqui praticamente é uma ideia, né? Tenha cuidado com as suas companhias, enfim. É muito bom, recomendo que você tenha na sua casa, coloca aí no banheiro, vai valer a pena. O quarto livro dessa lista é o livro Dom Casmurro. E aí, esse foi uma grande surpresa, o livro de Machado de Assis. Eu que sempre fui um defensor assíduo de não gostar de ler literatura, terminei o colegial sem ler nenhum livro, nenhum daqueles obrigatórios que eles faziam a gente ler, como, por exemplo, Dom Casmurro. Achava que era um livro chato, quando eu comecei a ler lá na adolescência, achei muito chato. E nada disso, é um livro muito bom. Machado de Assis é um gênio da escrita. A história em si, né? Você tem o Bentinho, a Capitu, e você tem o Escobar, que ele acha que foi traído, a sementinha do mal, que é o José Dias, que era como se fosse um padrasto dele ali, que morava na casa, enfim. E eu acho muito legal uma coisa desse livro, que é quando ele descreve aquela fase da infância, quando a gente começa a se interessar, né, por ter relacionamentos. Então ele descreve a Capitu, no começo é uma amiga, e ele começa a ver ela de uma forma diferente. Ele tem uma riqueza de detalhes, aqueles primeiros encontros meio escondido, quando você não sabe ainda o que esperar da outra pessoa. Assim, sensacional, muito bom o livro. Então foi uma grata surpresa. E também tem a questão, claro, se a Capitu traiu ou não. E aí eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já leu Dom Casmurro, me conta aí se você acha que traiu. De fato, essa é uma controvérsia muito grande desse livro, mas você vê só a visão, claro, do Bentinho, e aí tem toda uma história, uma mística por trás, mas é muito bom, um livro de mais de um século que a gente consegue ler e curtir muito. Então, Dom Casmurro, grata surpresa, Machado de Assis, realmente muito bom esse livro. O último livro da nossa lista é o livro Hiperfoco. Esse também na linha desses livros que falam sobre você se manter focado, produtivo. Eu tinha visto uma palestra dele no TED e depois fui pesquisar, encontrei esse livro e achei muito bom. Um dos principais aprendizados que eu tive em relação a esse livro é aquela questão do espaço atencional. Ele explica que a gente tem como se fosse uma capacidade de processar informação, e quando fica a capacidade de processamento ociosa, você tende a querer fazer outras tarefas. Então, por exemplo, quando você está, ultimamente, a gente vai dirigir, a gente não consegue só dirigir o carro.
Você vai dirigir o carro e ouvir música, ouvir podcast. Por quê? Porque só dirigir já está quase no automático, não gasta tanto espaço atencional. Você não precisa ficar tão concentrado naquela atividade. Meio que sobra um espaço, você coloca alguma coisa a mais. Acontece quando a gente vai fazer caminhada e tudo mais. E ele também explica que algumas atividades não são compatíveis. Por exemplo, se você está dirigindo o carro, aí seu espaço atencional está ocupando uma pequena parte. Ele é maior do que isso, você consegue fazer mais coisas do que só dirigir o carro. Só que, por exemplo, escrever uma mensagem de texto ocupa o seu espaço atencional inteiro, porque você está ali, o celular, por exemplo, você tem que prestar atenção, digitar, pensar no que você vai escrever. Então, definitivamente não é compatível com dirigir. Ou você faz uma tarefa ou você faz outra. São tarefas que ocupam, que a tarefa de escrever ocupa o seu espaço atencional inteiro. Então você está dirigindo aqui, se alguém frear na sua frente, você vai bater atrás. E é uma parada que realmente acontece. Escrever é uma coisa que exige mais espaço atencional. E aí é interessante, quando a gente está estudando, às vezes você sente um pouco de tédio, porque você está lendo algo ali que não está ocupando o seu espaço atencional inteiro. Você está assistindo uma aula. Assistir aula ocupa menos espaço do que ler, tá? De fato. Porque você está ali no modo mais passivo, recebendo a informação. E aí você está assistindo a aula, você tende a querer fazer outras coisas, seu cérebro está ocioso. Uma técnica interessante e simples é você começar a escrever enquanto está assistindo a aula ali, prestando atenção, anotando, porque aí você fica mais no momento presente. Achei bem interessante, ele fala muitos outros conceitos aqui dessa questão do foco, eu acho bastante interessante essa abordagem, trouxe para vocês. Ele fala também de você manter as distrações distantes, também vai na linha do outro livro que eu recomendei, que é o Indistraível. Enfim, bom livro, fiz bastante anotações aqui, se você está nesse momento aí de se manter um pouco mais focado, pode fazer muito sentido para você também. Bom, esses foram os 5 livros e antes de terminar eu quero te fazer um desafio. Seguinte, se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, eu faço um outro vídeo. E eu confesso que vai ser um vídeo difícil, mas falando dos 5 livros de todos os tempos, os 5 melhores livros que eu li de todos os tempos. Vai ser tenso de fazer, vai ser bastante desafiador, mas enfim, já dá o seu like aqui. Se você não deu, claro, se inscreva no canal, clica aqui para ativar as notificações. Eu te vejo num próximo vídeo, um abraço e até mais.